Há pouco menos de 8 anos, o mercado imobiliário era um dos setores que mais crescia. Tratou-se de um crescimento aliado ao aumento do poder de compra de classe média, a chegada de expatriados e as recentes descobertas de reservas de gás natural que faziam crescer a procura por escritórios, apartamentos e espaços para arrendamentos no país. Nesse período, o setor imobiliário caracterizou-se por um enorme potencial de crescimento, com a particularidade de ser transversal a todos os segmentos: habitação, escritórios, turismo e retalho. Um estudo publicado em 2014 pela consultora Prime Yield indicava que o mercado habitacional de Maputo deveria continuar a crescer com a absorção quase imediata dos produtos que iam sendo concluídos. Mas, após anos consecutivos de crescimento forte, desde 2009, o desempenho econômico de Moçambique abrandou consideravelmente. Segundo o diretor-geral da Real Estate Consulting, Nuno Tavares, o setor imobiliário em poucos anos ressentiu-se dos terríveis efeitos da crise. Há cerca de 10 anos atrás, Moçambique realmente estava num boom imobiliário. Normalmente os ciclos económicos e os ciclos imobiliários são ciclos de 10 anos e normalmente o ciclo de imobiliário segue por arrasto, digamos assim, o ciclo da economia, da oferta-procura. Se olharmos para o mercado atentamente, em 2013, 2014 foi o pico do mercado imobiliário. Atingiram-se valores recordes, nunca antes atingidos no país, nos vários segmentos do imobiliário, mas também a partir de 2014, 2015, esse ciclo económico e imobiliário começou a entrar numa fase descendente. Neste contexto, os preços das propriedades reduziram em cerca de 40% em 2016 em algumas áreas da cidade de Maputo, fato que fez com que a oferta superasse a demanda. Entre 2017 e 2018, o mercado imobiliário continuou a sofrer os efeitos da crise, mas com tendências de se ajustar. Um ajustamento movido pela indústria extrativa emergente. Quer a economia estabilizou. Se nós olharmos para a economia, os dados estatísticos apontam para um crescimento médio nestes últimos 5 anos entre 2% a 4%. Mas se olharmos para o motor do desenvolvimento da economia atual, está ligado à indústria extrativa e à indústria de logística, com crescimentos acima dos 10%. Significa que os outros setores estão com crescimentos nulos ou até negativos. Um estudo apresentado pelo grupo Meridian 32 refere que no atual contexto há um grande otimismo em relação ao fruto do mercado imobiliário, destacando os esforços em curso para a pacificação do país e o provável regresso dos parceiros externos que apoiam o orçamento do Estado. Do ponto de vista macroeconômico, são apontados como condições essenciais para a retoma do crescimento econômico, a melhoria do clima de negócios e redefinição das políticas de turismo e habitação. Entretanto, o desenvolvimento do mercado imobiliário ao longo da década não foi imaculada. Criaram-se lacunas, com especial incidência na formalização e regulamentação do setor. Criando e implementando instrumentos de gestão e de ordenamento do território, desde um nível mais macro como planos regionais, mas ao nível dos municípios que existe a figura do plano diretor municipal. E mesmo na área da fiscalização, existem casos de hoje em dia de fiscalização abusiva e que não está a ser controlada nem fiscalizada pelas próprias entidades. Ora, isso dificulta o trabalho diário dos agentes, dificulta as empresas no sentido de poderem prestar um serviço de qualidade e de excelência e de transparência. Outra lacuna existente neste mercado tem que ver com os impostos que incidem sobre este tipo de atividade, sobretudo na questão do arrendamento, que, segundo o diretor-geral dos impostos, Augusto Tacarindua, os mesmos são feitos completamente fora do controle fiscal, uma vez que o fisco não consegue taxar como devia. Parte que efetivamente nós estamos a conseguir é nos arrendamentos entre singulares. E muitas das vezes são aqueles arrendamentos cujos contratos são verbais, não são formalizados. Porque se quiser formalizar,
há de ir para uma unidade de cobrança da AT, pagar imposto de selo e fica um registro. E é possível a administração ir à sua atrás. É verdade que são muitos. Se olhar para a cidade de Maputo, todos os prédios, as flats vendidas, etc., foram passadas para singular. Refira-se, entretanto, que este e outros problemas que afetam o setor imobiliário já foram identificados e passam necessariamente pelo envolvimento do Estado e outros atores-chave, como os conselhos autárquicos, para que a situação seja normalizada.